Bom, o sistema de produção do Brasil, logicamente, ele cresceu de acordo aí com o desenvolvimento da avicultura, né? Então, graças a esses diferentes sistemas de produção, nós temos uma consolidação da avicultura no Brasil, né? Seja para abastecimento municipal, regional, estadual, né, a nível nacional, ou também até quando a gente fala, logicamente, o maior papel do Brasil é o maior exportador mundial, né? Então, a consolidação da avicultura no Brasil ela se teve, né, graças à ótima receptividade do produto, né, pelo consumidor. Então, nós temos aí não só o consumidor interno, mas também o estrangeiro. Tá? Uma expansão das culturas de milho e soja, isso é muito importante, né? E nós vamos mostrar aqui o principal impacto na produção, né, da avicultura no Brasil é justamente os custos com relação à nutrição animal, que é aí para a formulação das rações, né, na casa da cultura de milho e soja, principalmente milho, que tem um peso muito grande. Tá? Outra questão que favoreceu a expansão da avicultura no Brasil, o clima favorável, né? Até a gente fala aí, tem um certo relativismo quando a gente fala, um asterisco, quando a gente fala em clima favorável, né? Onde você tem agora, né, você já tem aí uma maior atenção do avicultor com relação à questão da ambiência, né? Que é tão importante, vocês viram na aula passada, todos os cuidados relacionados desde a fase inicial até a fase final, né? Principalmente na fase inicial que foi dado o foco da atividade anterior. Então, como você tem uma questão do ambiente, um controle maior desse ambiente, isso faz com que você tenha um aumento aí das fronteiras onde antes a avicultura não chegava, né? Então você tem regiões do Brasil hoje, como o próprio Nordeste, que é a região norte do país, que apresentavam, a região Nordeste, pela questão do clima mais árido, mais quente, você tem esse ambiente mais controlado, de um galpão aviário, isso torna mais propício à produção nessas regiões também. Tá? E outra questão tem a ver também com investimento, né, que praticamente é a saúde do produtor aí, que tem a ver também com a eficiência produtiva. Então, muitas situações envolvem investimento não somente a questão para manejo sanitário, nutricional, mas também as questões de biosseguridade, que a gente vai falar mais para frente também no curso. Tá? Então, logicamente, essa consolidou mais por quê? Porque você não teve um aumento do número logicamente, o número de aves abatidas foram maior, mas a eficiência produtiva ela foi muito maior. Né? Então, houve saltos maiores da avicultura com relação a outras produções, né, outras culturas de animais, justamente por ter maior eficiência produtiva. Tá bom? Então, o sistema de produção hoje no Brasil, nós temos 3 tipos principais. O sistema de integração, onde a gente pega aí grandes grupos, né, um grande grupo, várias empresas aí no ramo de avicultura, que serve, né, das diferentes cadeias aí, de setores da cadeia aviária, que eles acabam integrando um único sistema, uma cadeia de produção, e aí o avicultor está no meio dessa cadeia de produção, então ele está integrado a esse sistema de produção. Tá? Então chama o sistema de integração, onde você tem de um lado a empresa integradora e do outro lado o integrado, que é o produtor. Tá? E ao longo você tem outros vários setores aí de produção. Você tem o sistema independente, ou seja, aquele avicultor onde ele é responsável desde a genética, o manejo incubatório, a produção dos frangos de um dia, como também até a produção, todo o manejo de produção, como também toda a fase aí também para escoamento e processamento de alimento, do processamento da carne, né, totalmente de carcaça, toda a finalização, escoamento de produção, tudo é responsabilidade de um único produtor. E aí você tem um dos sistemas que mais cresce no Brasil, que está tendo assim, um salto gigantesco nos últimos anos, em virtude até das dificuldades, logicamente, produtores se unindo no sistema de cooperativa. Né, hoje nós temos várias cooperativas aí que têm o mesmo patamar, né, dos grandes grupos aí, das grandes integradoras, e que tenham um abastecimento, uma qualidade do produto muito boa. Né? Eu acredito que o sistema cooperativo hoje está atraindo muito mais gente do que o sistema de integração, mas tem as suas compensações, a gente vai ver as vantagens e desvantagens de cada tipo de sistema de produção. Tá? Nós vamos começar aí falando do sistema de integração. Tá? Então é uma integração agroindustrial.
certo? Então você tem aí desde a parte que seria aí antes, durante e após a porteira, né? Então todo o preparo antes dos animais, então entra o que vocês viram na última aula, a questão do manejo de incubatório, né? A questão também da genética, a produção aí das matrizes, né? Vindo aí toda uma produção aí de animais aí, da alta genética de avós, bisavós, tá? Então, que tudo é fornecido para o produtor, então durante também vai dar o apoio para o produtor, durante aí o manejo, né, a fase de criação até os 42, 45 dias, e depois também, terminando, vai ser feita a pega dos frangos, né, ou o transporte até o frigorífico, e a partir dali o processamento também vai ser com responsabilidade aí desse sistema de integração, né, da integradora mais. Então, após a porteira também você tem essa ação. Então, toda a cadeia produtiva do frango, você tem aí sobre um único sistema único, tá? Integrado, diferentes aí participações ao longo dessa cadeia. Então você tem aí um tempo de abate geralmente de 42 a 45 dias de produção, é o tempo médio aí dos sistemas de integração, onde você tem um frango abatido aí em torno de 2,5 kg, né, a média nacional aí do sistema de integração, um animal no final dos 42, 45 dias, um animal com peso médio aí de 2,5 kg. Então você tem aí uma questão e uma relação de contrato, né? Então, entre a empresa e o integrado, né? Que é o criador. Então, a empresa pede que o integrador ele tem que ter uma eficiência produtiva, ele tem que ter um investimento também em toda a estrutura do aviário, equipamentos, conforme vocês fizeram atividade, né, na semana passada, tá? Então, tem que ter para quê? Para que o ambiente associado à genética que o integrador, que a integradora fornece, os pintinhos ali de um dia, tudo responsabilidade da integradora, né, como vocês estão vendo aqui nessa foto do lado. Então você tem todo um sistema onde os pintinhos, né, os pintainhos, ração, questão também de segurança econômica mais para o integrador, assistência técnica, remuneração depois da produção baseada na eficiência produtiva, as vacinas que dão em pintainhos também, toda a questão de saúde, biosseguridade, isso aqui fica a responsabilidade da integradora, né, da empresa. E o produtor, né, o criador, o integrado, ele vai ser responsável pelo aviário, né, pelo galpão, todos os equipamentos ali e a mão de obra, para receber o pintinho de um dia e entregar a ave aí com 42, 45 dias de produção. Tá? Então, no sistema de integração, você tem as suas responsabilidades. Então, para a empresa, que é a proprietária do lote de aves, então o integrador ele vai receber por aquela quantidade de aves feita, mas logicamente a empresa integrada ela pega uma parcela do quanto foi produzido, né? Quantas unidades aí, os quilos que esses animais foram abatidos. Tá? E o integrado ele é o depositário. Então, ele recebe essas aves que vão ser mantidas sob o manejo, responsabilidade, né, de manejo, mão de obra do produtor, do integrado. Tá? Então aí você tem as suas obrigações. Então o lote de aves, os pintinhos de um dia, é a responsabilidade da empresa, né, ele que vai dar, assim como as vacinas, desinfetantes, medicamentos, toda assistência técnica. A assistência técnica está incluído também sistema, né, cuidado também com zootecnistas, médicos veterinários, tá, engenheiros agrônomos, trabalhando aí na empresa e dando assistência para o integrado, para o produtor. Tá? Além dos insumos, que esse é o ponto principal, que atrai bastante a questão dos integrados, né, para esse sistema de integração. Por quê? Aqui está o maior custo da produção, que é a ração. Né? Então, os insumos, e principalmente a ração. E aí também tem a empresa uma forma de fiscalização para quê? Se toda aquela genética, assistência, tudo que a empresa está dando, o produtor, né, ele está também dando a sua contrapartida, que são as obrigações dele, que é o quê? As instalações, uma água de boa qualidade, todos os sistemas aí, equipamentos funcionando adequadamente, como o sistema aí de aquecimento nos primeiros meses, nas primeiras semanas de vida, né, o manejo e tratamento, a mão de obra, isso é importante também. Né? Então, de um lado você espera um resultado do outro também. Então, é baseado no quê? Um contrato de resultado. Tá? Assim como o integrado, a empresa tem que fornecer, se ela deixar de fornecer, ela descumpre parte do contrato, como também a empresa precisa que o integrado no final forneça animais com certo mínimo peso, que vai pagar de acordo com a sua eficiência produtiva. Tá? Então as aves têm que o resultado esperado que a empresa, as aves têm que ter um padrão desejado pela empresa. Então, muitas vezes você tem um direcionamento do manejo pela empresa. Então, fala, ó, aves do final do ano, por exemplo, é uma linhagem diferenciada. Para quê? Você ter aves de maior região de peito,
né, de coxa, sobrecoxa, as aves maiores, aí que vão geralmente para as festas de final de ano. Então, muitas vezes, até a criação ela tende a durar um pouco mais. Então, o padrão já da empresa naquele momento é aquilo. O integrado ele acaba tendo que dar toda a mão de obra, todas aí as instalações e tudo mais, para fornecer esse padrão que a empresa deseja. Tá? Então, o custo-benefício acaba sendo de forma mais competitiva, né? Então, você tem aí uma luta entre as diferentes integradoras aí, né, grupos aí dos principais frigoríficos no Brasil. Você sempre tende, né, um grande produtor que está tendo um destaque muito grande sobre a tutela de uma integradora, acaba chamando a atenção de outra integradora. Então aí você tem todo um jogo de contrato para se finar num próximo ano, mantém o contrato com a integradora ou muda de integradora. Então isso gera uma competitividade que é bom para o setor também, tá? Então, logicamente, esse custo-benefício ele acaba sendo muito melhor, onde você tem o quê? Menor mortalidade, né? Geralmente, a mortalidade pode estar associada a problema genético? Pode, mas muito pequeno. Geralmente é com o quê? Com manejo, né? Sanitário, manejo zootécnico, nutricional também. Isso é responsabilidade de causa de mortalidade, né? E aí tem a ver também qual que é o ganho de peso diário das aves. Então, é feita uma amostragem, essa fiscalização, eles fazem um acompanhamento da produção, ver quanto é que está o ganho de peso diário e, logicamente, alcançando o padrão desejado pela empresa, esse produtor ele recebe alguns bônus, né? Como também muitas vezes tem ônus caso não atinge esse padrão desejado que a empresa solicitou, né? Ou almejou. E para o outro lado, o que o integrado espera? Uma boa remuneração, baseado no desempenho dessa terminação e em índices técnicos. Ganho de peso diário é um deles. Né? Então, tendo bom índice de técnicos, de produtividade, eficiência produtiva e tudo mais, isso faz com que você seja melhor remunerado, né? Esse produtor. Então, a média aí que estava, isso no começo do ano, em torno de 55 centavos por cabeça, tá? Que esse produtor é remunerado. E aí você tem, se atingiu os resultados, renova o contrato ou não, tá? Podendo ser anual, podendo ser a cada 2 anos, depende aí do sistema de integração. Tá? Então, a vantagem para o integrado no sistema de integração é uma inserção no mercado. Então, hoje, né, para o escoamento do produto, muitas vezes o processamento desse produto é um impacto, é um ponto, é um funil aí na produção, é uma dificuldade. Então, é muito mais fácil o integrado ele está sob o tela de uma integradora, por quê? É antes, durante e após a porteira. Tá? Então, depois, o escoamento também é tudo baseado no integrado, o integrado não tem que se preocupar. O escoamento do produto, conforme falei, há uma produção ininterrupta, então tem um planejamento durante todo o ano, obedecendo aí períodos específicos de vazio sanitário, já que é uma legislação, você tem que ter período mínimo, né, de vazio sanitário entre os ciclos de produção. Há uma facilidade de acesso a crédito, muitas vezes, então você tem alguns créditos em banco, né, alguns empréstimos, financiamentos, aí, onde se ele está um contrato numa integração, você tem maior facilidade de crédito, muitas vezes juros até mais baixos. Porque é uma garantia de que aquele produtor ele está produzindo, ele vai conseguir e vai poder pagar esse crédito também. Né? Isso acaba sendo uma facilidade, mas também muitas vezes uma grande dificuldade, uma grande maioria e uma grande parcela, né, desses produtores justamente acabam não tendo crédito por não estarem no sistema de integração. Tá? Então aí você também tem incorporação de inovação tecnológica, então é uma tecnificação muito grande no sistema de integração, logicamente, como eu falei para vocês, tem uma competitividade muito alta, né, nisso, então isso faz com que as empresas tenham que se atualizar baseadas em níveis de tecnologia, conhecimento técnico também, sempre lembrando que inovação tecnológica não está relacionado somente a equipamento, né, e sim conhecimento também. Há também a questão da garantia da assistência técnica, isso é um ponto importantíssimo, que isso também acaba saindo caro para o produtor independente, né? Você tem um veterinário, um tecnista ali, engenheiro agrônomo, responsável ali para manter esse sistema, essa assistência técnica, tá? Então, outro ponto importante também, que isso está abrigando muito da questão da avicultura familiar. Então, você tem hoje, né, as integrações praticamente, né, se aproximando mais de centros de áreas mais remotas no país, de regiões que antes não tinham acesso, acabam tendo aí, né, do sistema de integrador e impedindo também o quê? Um êxodo, né, saindo, muitas vezes os filhos dos avicultores indo trabalhar na cidade e tudo mais, não, eles trabalham, né, acabam ficando em decorrência do próprio sistema de integração desse contrato. Então isso acaba sendo também uma forma de estimular aí, né, a avicultura familiar. Tá?
onde vai gerar emprego e também renda para produtores e filhos de produtores, que queiram continuar também a produção ou até aumentar a produção. Tá certo? Qual que é a vantagem aí para a empresa, no caso? A garantia de matéria-prima, ou seja, vai dar toda a assistência técnica que o produtor precisa, o produtor que ele precisa. Ele tem que entregar as aves, o maior número de aves dentro de um padrão desejado pela empresa. Então ele sabe que naquela avicultura do seu fulano tem lá um número tanto de aves para ser recebido, ou menos ali, ou espera-se pelo menos o mínimo de aves recebido naquele período do ano. Então isso faz com que você tenha um giro muito maior aí, um número maior de matéria-prima, né? Diminui também a questão de encargos sociais, questões trabalhistas, já que grande parte da mão de obra ali está no sistema sob a tutela do avicultor, né? Então, durante a produção, ele não tem ali ninguém trabalhando praticamente na questão do manejo, sob a tutela da empresa, né? Então, diminui encargo social e questão trabalhista para a empresa, o que acaba sendo um benefício para ela. Tá? Tem a questão da terceirização da produção, então praticamente a empresa ela contrata o produtor para usar a instalação dele, para usar a mão de obra dele, né, para ter o produto após os 42, 45 dias. Fixa baixo o preço dos produtos, aí vem a questão da margem de ganho, isso é uma das coisas que mais é discutida nos contratos de integração, qual é a porcentagem da empresa e qual é a porcentagem do produtor, né, em tantas cabeças ou quilos aí do frango entregue, tá bom? Então isso acaba tendo os seus pontos positivos e os pontos negativos, né? Lógico que quem se enquadra nisso você vê como pontos positivos e quem não se enquadra acaba sendo são pontos dificultadores, né? Então são pontos negativos. Aí cada tipo de produção se adequa melhor a cada sistema de produção, tá? O sistema independente, como funciona? Não há uma empresa financiadora de mão de obra, de insumos, de pintinhos, de genética, de ração, né, dos insumos, assistência técnica. É tudo sob a tutela do avicultor, ele é responsável por toda a produção. Tá? Então é um sistema muito mais antigo, logicamente que começou, né? Já não saiu a avicultura do Brasil bastante desenvolvido sobre o sistema de integração. Não, antes eram todos avicultores independentes que forneciam seus animais ali de uma forma mais geral, que foram depois agregando sistemas cooperativos, formando grandes centros, depois grandes núcleos de produção, que evoluíram até para os grandes grupos, né? Aí muitas vezes delas financiados por grandes frigoríficos, tá? E até presente, sim, em pequenos centros. A gente não fala que o sistema de produção independente, até coloco um parênteses aqui, a gente não tem o que é um melhor sistema de produção ou pior, não é isso. A gente tem sistemas diferentes que se enquadram em determinados locais, determinadas situações com o objetivo da produção, né? Então você tem sistema independente, o que está tendo um nicho muito grande com relação agora aos frangos, né? Criáveis, baseados primeiramente em sustentabilidade, a questão do frango orgânico, isso está abrindo mais um outro nicho de mercado para produtor independente. Então você tem aí situações que se encaixam cada um no seu tipo de produção. Tá? Por exemplo, aí você tem nos pequenos centros que fornecem, né, sistema de produção mais independente, como você tem também, por exemplo, produção de frango colonial, tudo mais, e também na avicultura industrial o sistema independente ainda produzindo. Tá? Então o escoamento da produção geralmente acaba sendo mais regional, né, municipal ou regional, então você tem muitos avicultores independentes que firmam contratos com prefeituras ou com várias prefeituras para fornecer, por exemplo, frangos, né, para sistemas de alimentação pública, para a questão também de merendas escolares, como também em açougues, em mercados menores ou até mercados maiores também. Tá? A tentativa, logicamente, é ganhar um maior número de comércio, né? Com isso. Então, no sistema independente, quais são as vantagens? Não tem divisão de lucro, tá? Como também desvantagem, você não tem divisão de prejuízo. Ou você tem todo o lucro, ele vai ser desse produtor, se tiver prejuízo, ele não tem com quem dividir esse prejuízo. Tá? Então, as decisões próprias de investimento, isso é uma vantagem. Muitas vezes o produtor independente é que vai dar o rumo para a produção. E a desvantagem é que necessita o quê? A avicultura industrial hoje, para, né, assim, ter uma competitividade, inclusive de mercado regional, mercado municipal, tem que ter um alto investimento. Por quê? É uma produção que é uma cultura que atualiza muito com relação a
conhecimento, tecnologias. Então ela tem uma renovação muito rápida, né? A avicultura ela está, eu costumo falar assim, décadas à frente de outras culturas, como a bovinocultura, por exemplo, em decorrência do quê? Dessa grande uso de tecnologias, dessa reinvenção de novas tecnologias surgindo aí, conhecimentos técnicos cada vez melhores para aumentar a eficiência produtiva. E a avicultura é campeã nisso. Né? Então, o alto investimento acaba sendo uma desvantagem, muitas vezes que produtores independentes eles têm que desempenhar um papel muito grande, daí para ele se pagar esse investimento acaba demorando mais tempo também, o que pode ser não vantajoso quando você tem um mercado que ele não é tão estável, quando você tem altos e baixos, como também em algumas regiões do Brasil é assim. Tá? Outra desvantagem, melhoramento genético com relação às linhagens. Tá? Há empresas terceirizadas no qual o avicultor independente pode adquirir linhagens, aí os pintinhos de um dia baseado em boa genética. Né? Há esses centros ao comércio, porém é um outro nível também, é outro gasto, é outro investimento que o produtor tem que fazer. Tá bom? Como falei para vocês, a competitividade do mercado também está envolvida. E aí outro grande problema, o escoamento da produção. Né, para onde vai enviar, qual frigorífico, como que vai ser feito o processamento, se está sob ainda o sistema independente, né, se o produtor independente também tem essa responsabilidade ou não, isso vamos ver mais para frente. Tá bom? E por último aí tem o sistema de produção no modo cooperativo, esse é o principal, né, digamos assim, que está tomando assim, já há um bom tempo, mas está ganhando muitos holofotes aí no sistema da avicultura no Brasil, por ser, né, eu vou falar para vocês as vantagens mais para frente, onde você tem aí uma divisão de lucro e prejuízo, proporcional ao investimento de cada cooperado. Né, isso como funciona a cooperativa, é a junção de forças e aí a divisão de lucros e também prejuízos baseado no qual é a parcela de investimento de cada produtor, né, cooperado ali naquela empresa, naquela cooperativa ali. Então, quanto mais se investe, mais você tem o retorno. Quanto menos investe, menor vai ser a parcela. Né? Então, um produtor ele entrega uma quantidade muito grande de aves, um peso muito maior, logicamente ele vai ser pago baseado no seu esforço e na sua eficiência produtiva. Então, o sistema cooperativo, muitas vezes você tem o quê? Você tem aí uma maior democratização, vamos colocar entre aspas isso, da questão desse retorno para o produtor. Né, baseado no esforço dele. Não que o sistema integrado não tenha, o sistema independente não tenha. Tem, né? Só que aqui acaba sendo uma forma até muito mais clara, né? Uma forma mais transparente também, porque do outro lado você não tem somente a empresa integradora. Aqui você tem o quê? Os outros cooperados, que estão todos no mesmo barco. Tá? Lógico, diferentes aí participações. Então, o outro ponto positivo, o avicultor ele participa da organização e decisão daquilo. Então, você tem reuniões, então quanto maior o investimento, né, ou participação de um cooperado, maior vai ser o poder de decisão desse cooperado frente às assembleias das cooperativas. Tem tudo isso uma forma também de delegar, né, as decisões aí também. E é para quem é a responsabilidade. Então a cooperativa, ela fornece, você tem as criações, né, dos pintinhos, das rações, os insumos, né, a preço de custo. Então geralmente a cooperativa está ligada a uma cooperativa de grãos. Então isso tende, como 65% a 70% do custo da produção da avicultura é grão, é produção de ração. Então quando a cooperativa tem associado uma cooperativa agrícola, né, cooperativa de grãos, é produção de grãos, há uma tendência de baixar esse preço de custo dos insumos. Né? E aí você também tem as despesas administrativas que acabam sendo melhores, né? Mais baixas, despesas técnicas, operacionais. Então você tem aí uma equipe responsável, por exemplo, por assistência técnica, ele vai dar assistência a todos os cooperados. Então essa equipe, logicamente, ela recebe, ela precisa ser paga, ela precisa ter um investimento. Essa participação, esse pagamento acaba sendo dividido entre os cooperados. É muito mais barato do que o produtor independente ele mesmo pagar a sua equipe técnica. Tá? Acaba sendo muito mais dispendioso, muito mais caro. Tá? E aqui você tem os custos de produção sendo divididos pelos frangos produzidos. Então isso traz um benefício muito grande, né? Com relação aí à forma de cooperativo, sistema cooperativo de produção. É muito mais fácil, né? Muito mais atraente. Então não é à toa que está ganhando bastante aí espaço nos últimos anos aí o sistema de cooperativa. E temos grandes, né, cooperativas chegando a patamares de produtividade como as grandes empresas, os grandes grupos alimentícios aí.
né? Então, principal, você tem região de Santa Catarina, que é a região maior produção no Brasil, região do Paraná também, você já tem grandes cooperativas aí, né? Com bastante conhecidos aí também, suas marcas, suas mídias, nas mídias aí também. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula aí dos sistemas de produção.